O aniversário sem ninguém para comemorar é como uma festa sem alegria, pensou Antonina Sergeyevna enquanto se observava no velho espelho de parede, cujo mercúrio já havia escurecido com o tempo. Naquela manhã, completava 75 anos e 3/4, uma vida inteira que agora se refletia nas rugas ao redor dos olhos e nos fios brancos cuidadosamente presos atrás das orelhas. Baixa, magra, mas de postura ereta, traço que carregava desde os tempos em que lecionava língua russa e literatura em uma escola. O telefone permanecia mudo desde cedo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Os números no visor pareciam zombar dela. 15 de março, sexta-feira, 10h47. Nenhum dos 3 filhos havia se lembrado de parabenizá-la. Bem, Antonina, pelo menos você pode se felicitar, disse em voz alta, surpreendendo-se com o som estranho da própria voz ecoando no apartamento vazio. Ela vestiu o ralo de banho desgastado, ainda resistente apesar das inúmeras lavagens que lhe roubaram a cor, e dirigiu-se à cozinha. O chá era preparado com um ritual quase sagrado. Tirou a velha lata de folha de Flandres com chá georgiano, comprada nos tempos da União Soviética, aqueceu a chaleira de porcelana com água quente e colocou a erva com generosidade, para que a vida seja tão cheia quanto esta xícara, como costumava dizer seu falecido marido Gleb Andreevich. A lembrança dele fez seu coração apertar. Fazia 2 anos que ele se fora, mas por hábito, ela ainda servia 2 xícaras todas as manhãs antes de se dar conta da ausência. Na parede da cozinha, uma foto em preto e branco de 1978 a observava, Gleb jovem magro, de óculos de armação pesada, cercado por adolescentes de olhar desafiador em um internato para menores difíceis. No canto da imagem, dava para distinguir a barra de seu próprio vestido. Na época, ela também trabalhava ali ensinando literatura. Olha só, Gleb, aonde chegaram nossos filhos, suspirou, levantando a xícara decorada com rosas vermelhas em um brinde silencioso. De repente, o telefone vibrou com a melodia de noites nos arredores de Moscou. Seu coração deu um salto. Era Emma. Parabéns, querida, ecoou a voz animada da amiga na linha. Como está se sentindo? Já estou no seu prédio, só termino de arrumar umas coisas e subo. Emma, você deveria ter avisado. Preocupou-se Antonina, olhando em volta para a bagunça da casa. Não estou aqui para julgar sua arrumação, Tônia, estou aqui por você. Abre a porta. 1 minuto depois, Emma Cogan apareceu na porta, baixa e enérgica com um corte de cabelo curto e batom vermelho vivo. Apesar dos 70 anos, parecia 10 anos mais nova, graças aos genes e aos exercícios de estimulação cerebral que praticava há décadas. Feliz aniversário, amiga, disse, abraçando Antonina com força e entregando-lhe um buquê de crisântemos brancos e uma caixa de bombons. Por que essa cara amarga? Os filhos ainda não ligaram? Antonina apenas balançou a cabeça e conduziu a amiga até a cozinha. Nem espero muito, justificou. A Lisa está ocupada com a direção da escola, o Pavel com os negócios e o Gleb, bem, ele tem seus próprios problemas. Que problemas podem ser mais importantes que o aniversário da mãe? Retrucou Emma, tirando da bolsa um prato embrulhado em papel alumínio. Trouxe uma torta de maçã, do jeito que você gosta. Obrigada, Emma, respondeu Antonina, cortando o doce enquanto tentava disfarçar a emoção. O chá está fresco, acabei de preparar. Emma segurou sua mão por cima da mesa. Sei que você não gosta de falar disso, mas depois que Gleb Andreevich faleceu, seus filhos se afastaram ainda mais. Principalmente esse seu Glebzinho, que só aparece quando precisa de dinheiro. Na semana passada, ele esteve aqui novamente, pediu 5.000 rublos emprestados, dizendo que um projeto estava em risco. E ele tem salário? Ironizou Emma. Em 40 anos nunca vi. Tônia, você mal tem para seus remédios, e ainda assim dá o pouco que tem para esse artista. Ponto. Os olhos de Antonina brilharam com uma mistura de tristeza e aborrecimento. Emma, não comece. Ele é seu filho e abusa disso descaradamente, insistiu a amiga. E a Alissa? Quando foi a última vez que ligou? 1 mês? 2? Sua neta Ana já tem 16 anos, está virando moça, e você nem a vê. Antonina permaneceu em silêncio, girando a xícara entre os dedos. Ana era especial, inteligente, séria, tão parecida com ela na juventude. Mas depois da morte de Gleb, Lisa passou a trazê-la cada vez menos até parar de todo. Eles têm suas próprias vidas, Emma. A Lisa é diretora de uma escola, tem muitas responsabilidades. Responsabilidades? Repetiu Emma com sarcasmo. Conheço essa história. Ela tem vergonha de que os pais eram simples professores. Não é verdade, reagiu Antonina. Ela só está muito ocupada. Emma apenas balançou a cabeça, mas não insistiu. Chega de tristezas.
Que tal irmos à minha casa hoje à noite? Convidei algumas amigas da época da faculdade de medicina. Tomamos um gole de conhaque, recordamos os velhos tempos. Antonina hesitou. Obrigada, Emma, mas prefiro ficar em casa. Se os filhos ligarem ou aparecerem. Nos olhos da amiga passou um lampejo de pena, mas ela se recompôs rápido. Como quiser. A oferta continua de pé. Depois que Emma foi embora, o apartamento pareceu ainda mais vazio. Antonina subiu em uma cadeira e tirou de cima do armário uma caixa antiga de bombons, tixi e moloco, onde guardava cartas e cartões dos filhos. Ali estava um bilhete com letra trêmula. Mamãe, parabéns pelo Dia da Mulher. Você é a melhor mãe do mundo. Lisa, 2º ano. Um cartão com um cosmonauta. Queridos papai e mamãe, parabéns pelo aniversário de casamento. Pavel, 5º ano. E um papel amassado. Mãe, sai para o ensaio. Volto tarde. O bor estava ótimo. Beijos, seu Gleb. Ele tinha 17 anos na época. Acabará de montar sua primeira banda de rock. Onde tudo aquilo tinha ficado? Quando o carinho deu lugar a uma cortesia fria e depois, ao desinteresse total. Antonina guardou a caixa e aproximou-se da janela. Do 5º andar, via o pátio cheio de carros e o playground deserto. Fazia frio demais para brincadeiras ao ar livre. Dali, avistava também os prédios novos que, como um cerco de concreto, iam engolindo o velho bairro onde ela morava havia décadas. O dia arrastava-se em câmera lenta. Antonina limpou a casa, releu poemas de Akhatova, ligou a televisão, mas não conseguiu prestar atenção. O telefone continuava mudo. Às 6 da tarde, resignou-se. Nenhum dos filhos se lembraria do seu aniversário. Preparou mais uma xícara de chá, cortou um pedaço da torta de Emma e estava prestes a sentar-se diante da TV quando ouviu a campainha. Na porta estava Gleb, desalinhado com uma barba de 2 dias, mas com um brilho incomum nos olhos. Em uma mão, uma garrafa de champanhe, na outra, uma caixa com um bolo. Mãezinha, parabéns! Disse, abraçando-a com força. O cheiro de uma colônia cara misturada a álcool envolveu Antonina. Gleb! Exclamou, genuinamente feliz. Entra, acabei de fazer chá. Esqueça o chá, mãe. Hoje é seu aniversário. Respondeu ele, indo direto à cozinha e abrindo os armários em busca de taças. Onde estão os copos de cristal? Encontrou-os, mas algo em seu comportamento incomodava Antonina. A voz alta demais, os gestos exagerados, o olhar que não parava em seu rosto. Gleb, e a sua irmã com o seu irmão? Eles não vão vir? Perguntou ela, ajudando o filho a servir o champanhe. Os copos de cristal tilintaram levemente, e o líquido dourado espumou ao cair. Todos estão ocupados, mãe, respondeu Gleb, hesitando por um instante antes de se recuperar. A Liska está metida num escândalo de financiamento na ginásio onde trabalha. O Pavlik tem uma reunião importante com um cliente suíço. Mas eles mandam parabéns. Ele tirou do bolso interno da jaqueta um folheto brilhante e estendeu-o à mãe. Sosnov Bor, leu Antonina em voz baixa. Um sanatório, uma pensão, Gleb interrompeu com entusiasmo exagerado, de elite. Com assistência médica 5 refeições por dia, tratamentos no Pinhal, perto de um lago. Compramos uma estadia de 1 mês para você. Amanhã de manhã, um carro passa aqui. Tudo já está pago. Você vai descansar, se tratar. Antonina folheava o panfleto devagar, como se cada página pesasse mais que a anterior. Havia algo na voz do filho, uma nota falsa, um ritmo acelerado demais que a inquietava. 40 anos de maternidade lhe tinham ensinado a reconhecer, sem erro, quando Gleb omitia algo ou mentia. Que surpresa, murmurou como se falasse consigo mesma. E quem de vocês vai comigo? O filho contraiu os ombros, num gesto nervoso. Ninguém, mãe. Todos têm trabalho, compromissos. Mas o motorista é confiável, e a equipe lá é ótima. Você vai gostar. E quanto custa esse paraíso? Antonina apertou os olhos, tentando decifrar os números miúdos na última página, mas sem óculos as letras dançavam. Isso não importa, Gleb arrebatou o folheto de suas mãos com um movimento rápido demais. Somos seus filhos. Temos o direito de fazer um presente. Antonina o observou em silêncio. Nos últimos anos, Gleb só aparecia quando precisava de dinheiro. Na véspera, havia levado os últimos 5.000 rublos de sua aposentadoria. E agora, de repente, um sanatório caro por um mês inteiro. De onde veio esse dinheiro, filho? Perguntou direto, sem rodeios. Mãe? Gleb fingiu indignação, os gestos teatrais. Somos tão pobres assim? Juntamos os 3, pegamos um empréstimo. Não importa. O que importa é que você vai descansar, recuperar a saúde. Algo aqui não está certo, pensou Antonina, mas decidiu não mostrar desconfiança. Se os filhos tramavam algo, melhor descobrir o que e como. Sorriu com doçura.
Está bem, Gleb busca. Vou. Só me dê o endereço desse lugar. Preciso deixar com Emma, para ela me visitar. Eu mesmo ligo para Emma, respondeu Gleb, rápido demais. O endereço é complicado. É um condomínio de veraneio. Melhor você se arrumar. O carro passa cedo, às 7. Quando Gleb saiu, levando consigo a garrafa de champanhe pela metade, vou terminar em sua saúde. Mãe Antonina ficou muito tempo sentada à janela, observando as sombras da noite se espessarem. No fundo da gaveta da escrivaninha, debaixo de uma pilha de cadernos, guardava um recorte de jornal amarelado, que conservava havia décadas. Professora de Leningrado salva médico militar ferido em Grozny, dizia a manchete. Na foto desbotada, uma Antonina jovem sentava-se à cabeceira de um leito hospitalar. Do homem, só se viam a cabeça enfaixada e a mão que apertava a dela com força. Leonid Korchak, médico militar, ficou gravemente ferido durante o bombardeio a um hospital de campanha, explicava a legenda. Por 4 dias a professora voluntária Antonina Vergitskaya não se afastou de seu lado, lendo poemas e mantendo consciente até a chegada da evacuação médica. Antonina dobrou o recorte com cuidado e o recolocou no lugar. Era estranho que aquela memória tivesse voltado justamente hoje. Talvez porque aos 75 anos, ela se sentisse tão vulnerável quanto aquele soldado ferido. Como é fácil destruir o que se construiu por anos, refletiu, fechando a gaveta. A confiança, o amor, uma família. E como era difícil reconstruir. No corredor, o tic-tac do relógio antigo marcava os últimos minutos de seu 75º aniversário. O telefone não tocou. Se prometi, tenho que ir, murmurou para si mesma, abotoando o casaco bordô. O ponteiro dos minutos apontava para 6h45. Do lado de fora, a aurora de março mal esclarecia o céu, e o sol tímido tentava furar as nuvens pesadas, pintando de rosa as copas dos prédios. Antonina deu uma última olhada pela casa. O aparador com o jogo de louça de festas, que só saía em ocasiões especiais. As estantes onde Pushkin dividia espaço com Tchekov, e os cadernos de aula se misturavam aos volumes gasto de Akatova. As fotos em preto e branco nas paredes. Ali Gleb Andreevich com sua primeira turma de formandos. Aqui, ela própria, jovem com a trança grossa enrolada na cabeça, recebendo flores dos alunos. Uma sensação estranha invadia, como se estivesse se despedindo daqueles muros para sempre. Bobagem, repreendeu-se. Em um mês estaria de volta. Precisava se alegrar, os filhos tinham se lembrado dela. Mesmo assim, guardou na bolsa o diário que escrevia havia 40 anos e o recorte sobre Grozny. Alguém tocou a campainha. Na porta, um homem alto de terno escuro impecável, vestido pesado demais para a primavera com postura militar. A voz era grave, áspera. Antonina Sergeyevna. Vou buscá-la. Permita-me levar sua mala. O motorista pegou a pequena valise e fez um gesto para que ela passasse à frente. Antonina notou de relance uma cicatriz reta que cortava sua face esquerda, como vestígio de uma cirurgia precisa. Na calçada, um Mercedes preto de luxo os aguardava. Ela hesitou. Aquela opulência só vira na televisão. Por favor, o motorista abriu a porta traseira com galanteria. Os bancos de couro macio exalavam um perfume de colônia cara e café fresco. Sobre a mesinha rebatível, um termo e um saquinho transparente com pães doces ainda quentes. E meu filho? Perguntou Antonina. Ele chega em 1 minuto, respondeu o motorista com um aceno. Pediu para avisar que se atrasou. De fato, logo apareceu Gleb, ofegante, os olhos saltando de um lado para outro como se procurasse algo, ou temesse ser visto. Está tudo pronto? Murmurou para o motorista, mas Antonina ouviu através da janela entreaberta. Sim, a mala está no porta-malas, os documentos comigo, respondeu o homem formal. Ótimo. Gleb tirou do bolso um envelope. Aqui está o restante. Leve a Sosnovibor. Baixou ainda mais a voz, mas as palavras atingiram Antonina como uma lâmina. Este será seu último aniversário conosco. Entregue os documentos pessoalmente ao médico-chefe. Um calafrio percorreu sua espinha. Último aniversário conosco. O que aquilo significava? Por que Gleb falava dela na terceira pessoa, como se já não estivesse ali? Por que entregava documentos a um estranho? O filho espiou para dentro do carro, o sorriso forçado. Bom, mamãe, boa viagem. Ligue quando chegar. E como se lesse seus pensamentos. O sinal lá é ótimo. Tão certo assim? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Claro. Gleb respondeu rápido demais. Conexão perfeita. Mas tenho que ir, estão me esperando. Te amo, beijos. Bateu a porta com força e se afastou sem olhar para trás. O carro arrancou em silêncio. Antonina observava pela janela a cidade passar.
Primeiros subúrbios industriais com seus muros de concreto cinzento cobertos de pichações, galpões abandonados e esqueletos enferrujados de máquinas, restos de gigantes soviéticos que não sobreviveram aos anos 90. Depois os bairros dormitório, caixas monótonas de 5 andares entremeadas por arranha-céus de vidro e concreto, brotando como cogumelos após a chuva. Como a cidade mudou, suspirou. Quando ganhamos este apartamento com seu Andrei, aqui só havia campos e barracões de madeira. O motorista não respondeu. Concentrado na estrada, deixava que o silêncio se estendesse. Antonina o espiava pelo espelho retrovisor. Têmporas grisas, perfil marcante com o nariz proeminente, a cicatriz na face esquerda. Alguma coisa batia insistente em sua memória, como um nome na ponta da língua. Desculpe, finalmente se atreveu a perguntar. Nós já nos conhecemos? No espelho retrovisor, ela notou seus olhos, cinzentos atentos com pálpebras pesadas que pareciam carregar o peso de memórias não ditas. Antonina Sergeyevna. O nome ecoou em sua mente como um trovão. Grozny, 1995. Hospital de campanha. A lembrança a atingiu com a força de um tsunami, o cheiro de medicamentos e sangue, o estrondo da artilharia tão perto que fazia tremer as paredes de lona. Um jovem médico com a cabeça ensanguentada, ferimentos de estilhaços no peito. Sem esperanças, dissera o cirurgião mais velho. Ele tem esposa e uma filha pequena, responderá ela na época, e ficará de plantão. 4 dias seguidos ao lado de sua maca, trocando curativos, enxugando o suor da testa, recitando poemas de Mandelstam para mantê-lo consciente. Quando chegou o helicóptero de evacuação médica, todos se surpreenderam que ainda estivesse vivo. Leonid! Exclamou, o ar escapando de seus pulmões como se tivesse levado um soco. Leonid Korchak. O motorista assentiu sem tirar os olhos da estrada, os dedos apertando levemente o volante. Não esperava me ver como motorista, admitiu ele, a voz rouca, mas calma. E eu não esperava revê-lo. Jamais, confessou Antonina, sincera. Depois daquela evacuação, nunca mais soube de você. Eu soube de você, respondeu Leonid, com um sorriso inesperadamente quente. E até acompanhei sua vida de longe. A princípio, só queria agradecer. Você desapareceu tão de repente. Fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Mas sabe, dívidas de gratidão não têm prazo de validade. Ele guiou o carro para o acostamento e desligou o motor. Virando-se para Antonina, fixou nela um olhar profundo, como se procurasse algo além das rugas e da fadiga em seu rosto. Antonina Sergeyevna, precisamos conversar sério. Não estou levando você para Sosnovy Bor. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Meu filho, seu filho e os irmãos dele. Ele engoliu em seco, como se as palavras queimassem. Arquitetaram uma armadilha nojenta. Antonina sentiu a bile subir pela garganta. Não pode ser. O Gleb jamais. Leonid abriu a pasta que tirara debaixo do banco e estendeu-lhe cópias de documentos. Seu dedo indicou cada folha com precisão cirúrgica, uma declaração de internação em um sanatório por suposta demência inicial, um laudo médico com diagnóstico falsificado, uma procuração para venda do apartamento, assinada com um rabisco que nem de longe lembrava sua letra. Nem se deram ao trabalho de forjar direito, comentou Leonid, apontando para os garranchos grotescos no lugar de sua assinatura. Provavelmente contavam que em Sosnovy Bor, você seria dopada com calmantes até não ter mais condições de questionar nada. Os dedos de Antonina tremiam ao folhear os papéis. Os números no contrato de venda dançavam diante de seus olhos, uma fortuna de 6 dígitos. Seu apartamento no centro da cidade valia uma pequena fortuna. No rodapé, 3 assinaturas. Elizaveta Glebovna Irshova, Pavel Glebovich Verbitsky, Gleb Glebovich Verbitsky. Mas por quê? Sua voz quebrou. Eles têm dinheiro. A Lisa é diretora de um colégio. O Pavel é sócio de um escritório de advocacia. Leonid abriu outra pasta. Desta vez eram relatórios financeiros, extratos bancários, printouts de mensagens. Elizaveta Glebovna afundou-se em dívidas. Desviou fundos da escola onde trabalha, explicou, folheando os documentos. Uma auditoria está prestes a expô-la. Não é só demissão que a espera, mas processo criminal. Virou a página. Pavel Glebovich usa a firma para lavagem de dinheiro. Seus sócios começam a desconfiar. Ele está à beira de ser expulso. Uma pausa. E o Gleb mais novo, Leonid suspirou. Apostas agiotas, dívidas com gente perigosa. Ameaças físicas se não pagar. Antonina ficou paralisada, incapaz de reconciliar as imagens. Seus filhos que criará sozinha após a morte de Andrei, para quem dedicara cada pedaço de si, transformados em estranhos gananciosos. Sua voz saiu como um sussurro. Como você sabe tudo isso?
Trabalhei em segurança privada depois de deixar o exército, respondeu Leonid secamente. Aprendi a garimpar informações. Quando seu filho me contratou para este serviço, fiz minha própria investigação. Seus lábios se curvaram em um sorriso amargo. O Gleb não fazia ideia de que já nos conhecíamos. Ele lhe estendeu uma garrafa de água. Beba. Depois discutimos o que fazer. A água tinha gosto de traição. Antonina engoliu em seco, sentindo o amargo queimar a garganta. Por que você me ajuda? Perguntou tão baixo que mal se ouviu. Leonid passou o dedo pela cicatriz na face, como se ela fosse um mapa de sua própria história. Os antigos diziam que a ingratidão é um fardo tão pesado que só um coração sem consciência consegue carregá-lo, murmurou. Seus filhos são atletas nesse sentido. Um riso seco. Mas falando sério, seu tom mudou, ficando áspero. Em Grozny, você não salvou apenas meu corpo. Salvou minha alma do desespero. Quando todos desistiram, você ficou. Lembra? Seu olhar se perdeu no horizonte. Voltei à minha cidade, conhecida até as lágrimas, até as veias, até as glândulas infantis. Antonina completou o verso em um fio de voz, e as lágrimas escorreram sem controle. Até o cheiro de pão na cozinha de infância. Leonid virou o rosto, dando-lhe privacidade para se recompor. Depois de um silêncio, falou. Tenho uma casa no campo, em Ozyornaia, à beira do lago Ladoga. Proponho levá-lo até lá. Fez uma pausa. Longe dos olhos, longe do coração, e das garras deles. Você terá tempo para decidir o próximo passo. Seus olhos brilharam com uma faísca de determinação. O melhor contra-ataque vem de onde não esperam, não acha? Antonina enxugou as lágrimas e endireitou as costas. Algo dentro dela rachara, mas não se partirá por completo. Como uma árvore antiga que perde galhos na tempestade, mas cujas raízes ainda se agarravam à terra com teimosia. Vamos, concordou. Mas antes, sua voz ganhou firmeza. Quero ver esse Sosnovibor com meus próprios olhos. Preciso saber aonde meus. Hesitou. Aonde eles pretendiam me mandar. Leonid a observou por um longo momento, avaliando. Tem certeza? Não será fácil. Tenho. Sua resposta foi um murro no ar. Como dizia Solzhenitsyn, para que a alma não se encolha de dor, é preciso deixá-la amadurecer no conhecimento. Ele assentiu, ligou o motor e virou na direção da estrada circular. Antonina observava a paisagem passar, pensando nos filhos. Cada um ainda era um pedaço de seu coração, e aquele pedaço sangrava. Mas outra parte dela, a que a mantivera de pé nas piores tempestades, sussurrava. Você vai conseguir, Tônia. Sempre conseguiu. O carro acelerava rumo ao desconhecido. Pela primeira vez em anos, porém, naquele desconhecido havia um clarão de esperança. A estrada serpenteava em curvas suaves, revelando a cada volta panoramas mais deslumbrantes do lago Ladoga. As águas cinzento-azuladas refletiam o céu nublado, enquanto pinheiros escuros desenhavam uma moldura perfeita para aquele quadro natural. Antonina mal teve tempo de absorver a beleza da paisagem quando Leonid anunciou, reduzindo a velocidade. Chegamos! Ele virou para um caminho de terra estreito, ladeado por samambaias e musgo, que levava a uma casa de madeira de 2 andares erguida sobre uma colina suave. A construção parecia ter sido transportada de outra época, sólida com esquadrias talhadas à mão, uma varanda espaçosa e um telhado de tábuas escurecidas pelo tempo, que conferiam ao lugar um ar de refúgio antigo. Ao redor, o terreno se estendia em declive suave, pontilhado por pinheiros esguios e bétulas de casca prateada, até terminar em um pequeno pier de madeira às margens da água. Isso é a sua casa? Antonina perguntou surpresa, enquanto descia do carro. O ar carregava o cheiro fresco de resina e água doce, misturado a um leve traço de fumaça de lenha. Herança do meu avô, respondeu Leonid, retirando sua mala do porta-malas. Ele era físico nuclear, recebeu este terreno nos anos 1970. Naquela época todo este assentamento era ocupado por cientistas dos institutos de Leningrado. Hoje a maioria das dachas foi comprada por novos russos, mas ainda restam alguns dos antigos moradores. Ele a guiou por uma trilha de tábuas gastas pelo tempo até a porta principal, onde uma fechadura pesada rangeu ao girar a chave enferrujada. Bem-vinda à minha modesta morada, disse, empurrando a porta de madeira maciça. O que Antonina viu do lado de dentro a deixou sem palavras. Por trás da fachada rústica, escondeva-se um interior surpreendentemente moderno. Móveis de linhas limpas em madeira clara, janelas panorâmicas que emolduravam o lago como um quadro vivo, eletrodomésticos de última geração integrados com discreta elegância ao espaço.
A sala de estar fluía para uma cozinha ampla, separada apenas por um balcão de bétula da Carélia, cuja madeira ondulada brilhava sob a luz suave dos spots embutidos. O contraste entre o exterior e o interior sempre me divertiu, comentou Leonide, notando seu olhar atônito. Meu avô era assim, um cientista sério de aparência austera, que em casa ouvia jazz proibido e lia Solzhenitsyn em Samizdat. Acho que herdei essa dualidade. Ele a conduziu até o quarto de hóspedes no segundo andar. Um cômodo claro com uma cama de madeira maciça, um tapete felpudo aos pés e uma janela que enquadrava o lago em toda sua extensão. Fique à vontade. O banheiro fica à direita no corredor. Vou preparar um chá. Sozinha, Antonina sentou-se na beirada da cama. Os eventos das últimas horas a atingiram com força renovada. A traição dos filhos, o reencontro com o fantasma do passado, aquelas paredes de pinheiro que poderiam ter se tornado seu último abrigo. Tirou do bolso o caderno de anotações e folheou as páginas recentemente escritas, como se buscasse respostas em sua própria caligrafia trêmula. 28 de fevereiro. Glebuska pediu dinheiro de novo. Diz que é para um projeto. Que projeto pode ter um homem de 40 anos que não consegue manter um emprego por mais de 3 meses? Mas como negar quando ele olha com aqueles olhos? 5 de março. Lizia ligou, queria ver os netos. Disse que tem Olimpíadas, aulas particulares, não há tempo. Mas a Neca na última vez, falou que gostaria de me visitar mais solven. 10 de março. Pavlik passou aqui por 5 minutos para pegar os relógios do pai. Disse que era para uma exposição no escritório. Não acredito. A vizinha viu uns iguais no penhor da Nevsky. Relendo aquelas linhas, Antonina percebeu com um sobressalto que nos últimos 2 anos viverá mergulhada em uma névoa de negação, recusando-se a enxergar os sinais evidentes do distanciamento dos filhos. Um bater à porta a trouxe de volta ao presente. O chá está pronto, anunciou Leonide. Desça quando quiser. Na cozinha, uma mesa farta a esperava. Não apenas chá, mas pirogues caseiros recheados de repolho, queijos fatiados, mel em um pote de vidro grosso e até uma garrafa de conhaque. Não se surpreenda, disse Leonide, sorrindo ao ver sua expressão. Cozinhar é meu hobby. Aprendi a valorizar as pequenas alegrias nos lugares onde a vida não era nada fácil. Eles se acomodaram em poltronas macias junto à janela panorâmica. O lago, banhado pelo sol poente, parecia uma tela de cores mudas, azuis profundos, dourados queimados e reflexos prateados. Conte-me sobre você, pediu Antonina, levando a xícara aos lábios. O que aconteceu depois de Grozny? Leonide passou os dedos pela cicatriz no rosto, como se o gesto o ajudasse a organizar as memórias. Depois da evacuação, passei 2 meses no hospital. Quando me recuperei, voltei para a linha de frente. Não podia abandonar os rapazes. Sua voz era calma, mas havia algo de pesado nas pausas. Passei pela Segunda Guerra da Chechênia, depois pela Síria. Em 2015, me aposentei como tenente-coronel do serviço médico. Poderia ter ficado na medicina militar, mas ele hesitou, servindo-se de um gole de conhaque. Vi morte demais. Chegou uma hora em que precisei de outra coisa. Um ex-colega ofereceu um posto em uma estrutura privada de segurança. Eu cuidava do suporte médico em operações, depois acabei migrando para análise e coleta de informações. Descobri que tinha jeito para isso. Fez uma pausa, girando o líquido âmbar no copo. 3 anos atrás, decidi que era suficiente. Comprei o carro, passei a fazer fretes particulares para clientes selecionados. Só aceito trabalhos que me interessam. Ele esboçou um sorriso amargo. E o pedido do meu filho, aparentemente foi interessante, murmurou Antonina, com ironia cortante. Seu nome é que foi interessante, corrigiu Leonide. Assim que o Gleb mais novo mencionou, lembrei-me de você. Resolvi checar se era mesmo você. E quando confirmei, ele encolheu os ombros. Não podia levá-la para o Sosovibor. Não assim. Levantou-se e retirou de uma gaveta da escrivaninha uma pasta grossa, colocando-a sobre a mesa com um gesto deliberado. Reuni todas as informações sobre as manobras dos seus filhos. Não é uma leitura agradável, mas você precisa conhecer a verdade. A hora seguinte foi um mergulho em um pesadelo meticulosamente documentado. Antonina examinou os papéis, extratos bancários, fotografias, prints de conversas, enquanto uma dor surda se espalhava por seu peito. Elisaveta, sua filha exemplar, diretora de um colégio de elite, revelava-se uma ladra mesquinha, desviava fundos de doações da escola, falsificava relatórios para financiar viagens a resorts caros, roupas de grife e sessões em clínicas de beleza. Pavel, o sério, o responsável, mantinha uma contabilidade paralela em seu escritório de advocacia, sonegava impostos e operava com contas em paraísos fiscais.
usando dinheiro de clientes em apostas arriscadas na bolsa. E Gleb, seu caçula boêmio, afundava-se em dívidas com agiotas e casas de apostas, com prazos vencidos e ameaças de violência se não quitasse os débitos. Todos estão em uma situação desesperadora, resumiu Leonid. Precisam de dinheiro e rápido. Seu apartamento no centro vale cerca de 15 milhões de rublos. Para eles é a solução de todos os problemas. Mas por que não podiam simplesmente pedir? Antonina perguntou, a voz quase inaudível. Eu teria vendido o apartamento, ajudado. E onde você moraria? Leonid cortou seco. No Sosovibor. Ele deslizou um tablet sobre a mesa. Na tela, uma foto de sua própria sala de estar, estranhamente vazia, como se já tivesse sido esvaziada. Veja o anúncio. À venda apartamento de 3 quartos no centro histórico. Proprietária. Seu dedo indicou a pequena letra miúda. Eles já assinaram um contrato preliminar com um asilo. Com diagnóstico de demência inicial, acrescentou com um riso sem alegria. Um psiquiatra amigo deles fez o laudo sem nem sequer vê-la. Como conseguiram essas fotos? Antonina murmurou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Tiraram quando você não estava. O Pavel tem chaves da sua casa, não tem? Ela sentiu, enquanto uma onda de fúria fria, cortante como uma lâmina, subia por sua espinha, uma raiva que nunca havia sentido antes. O que eu posso fazer? Perguntou, afastando o tablet com um gesto brusco. Você tem provas de que está lúcida? Leonid apontou para o caderno ao seu lado. Essas anotações coerentes, lógicas, bem escritas, desmentem qualquer diagnóstico de demência. Além disso, podemos fazer uma perícia médica independente. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Mas proponho ir além. Não apenas se defender, mas dar uma lição aos seus filhos. Uma lição que os faça entender o que fizeram. Seus olhos encontraram os dela. E ao mesmo tempo ajudá-los a sair das dificuldades que eles mesmos criaram. Antonina ergueu a cabeça, chocada. Ajudar? Depois de tudo o que tentaram fazer? São seus filhos, Leonid respondeu, simples. Por mais furiosa que esteja agora eu. Saltou da cadeira, derrubando a xícara de café que estava sobre a mesa. As páginas do documento voaram pelo ar enquanto ele as folheava com mãos trêmulas, como se o papel queimasse seus dedos. Uma risada nervosa escapou de seus lábios, seca e sem humor, antes que ele agarrasse o celular e discasse um número com tanta força que a tela quase rachou sob a pressão. Mãe? Sua voz soou estrangulada, entre o desespero e a raiva. O que diabos é isso? Você perdeu a cabeça? Antonina observava a cena na tela do tablet, os dedos apertando os braços da cadeira. Não era a primeira vez que Gleb a chamava de louca, sempre que suas manipulações eram descobertas, ele recorria à mesma tática, inverter os papéis, pintar-se como vítima. Desta vez, porém, a estratégia não funcionaria. Calma, filho, ela respondeu, e sua voz, transmitida pelo alto-falante do telefone preparada por Leonid, soou gelada, quase estranha aos próprios ouvidos. Você tem 48 horas para pensar. Não em mim, mas em você. 48 horas para o quê? Ele gritou, o rosto congestionado. Você não entende o que está fazendo. Essas acusações são absurdas. Tão absurdas quanto um diagnóstico de demência forjado para me internar? Antonina contra-atacou, sem elevar o tom. Ou tão absurdas quanto as dívidas que você escondeu de mim enquanto pedia dinheiro para seu projeto artístico. Silêncio do outro lado. Gleb engoliu em seco, os olhos saltando entre as palavras do documento e a tela do celular, como se procurasse uma saída. Não havia. Isso é chantagem. Ele cuspiu finalmente. Não, Leonid interrompeu, inclinando-se para mais perto do microfone. Sua voz, grave e medida, cortou o ar como uma lâmina. Isso é consequência. Ação e reação, Gleb. Você sempre foi bom em física, não foi? O jovem recuou como se tivesse levado um tapa. Reconhecer a voz do ex-militar foi como um balde de água fria, qualquer ilusão de que poderia manipular a mãe como antes desmoronou ali mesmo. Quem é você? Ele perguntou, a arrogância dando lugar a um medo genuíno. Alguém que sabe exatamente quanto você deve aos agiotas de Rostov, Leonid respondeu, sem rodeios. E quanto sua irmã desviou dos fundos da escola. E como seu irmão planejava me processar por incapacidade mental, enquanto assinava contratos com minha própria assinatura forjada. Uma pausa calculada. Vocês subestimaram duas coisas, a memória de sua mãe e a paciência de um homem que não tem mais nada a perder. Gleb abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez na vida, ele via a mãe não como a figura frágil que podia ser moldada conforme sua conveniência, mas como uma adversária. E pior, uma adversária preparada. 48 horas, Antonina repetiu.
desligando a chamada antes que ele pudesse responder. Na tela, Gleb jogou o celular no sofá e passou as mãos pelo cabelo, os ombros caídos. Então, como se acordasse de um pesadelo, correu até a janela e olhou para a rua, como se esperasse ver alguém observando. Não estava errado. Ele vai ligar para os outros, Leonid murmurou, já digitando algo no notebook. Eles vão se reunir. É o que fariam. Antonina assentiu, os olhos ainda fixos na imagem de Gleb, agora falando ao telefone com urgência, os gestos bruscos. E nós? Ela perguntou. Leonid fechou o laptop com um clique seco e olhou para ela, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Nós esperamos. Ele apontou para a mesa, onde 3 telefones novos estavam alinhados, cada um com um nome, Elisaveta Pavel Gleb. E ouvimos. Gleb corou violentamente, começando a se agitar pela sala, ora agarrando o telefone, ora a garrafa de uísque. Finalmente descou um número. Aslan, é o Gleb. Sim, eu me lembro da dívida. Escuta, preciso de um prazo. Só uma semana. O que quer dizer que já dei antes? Sua voz tremia, entre a súplica e a irritação. É um caso de força maior, entende? Não, espera, não mande seus caras aqui. Antonina observava a agitação dos filhos com uma mistura amarga de triunfo e pena. Por um lado, sentia uma satisfação sombria ao vê-los experimentar o medo que tanto tentaram lhe impor. Por outro, o coração de mãe se apertava diante daquele desespero, mesmo que merecido. 3, 2, 1, contou Leonid em voz baixa. No mesmo instante, um dos telefones especiais sobre a mesa começou a tocar. Mãe aparecia na tela. Era Elisaveta. O que significa tudo isso? Sua voz soava tensa, a fúria mal disfarçada. Como você pôde? Isso é calúnia. Vou processar você e esse seu consultor, quem quer que ele seja. Boa noite, Lisa, respondeu Antonina, calma. Tudo está explicado na carta. Tenho provas das suas fraudes com os fundos de caridade. Que fraudes? Elisaveta tentou protestar, mas a incerteza já se infiltrava em seu tom. Isso é ridículo. Você simplesmente perdeu a cabeça, como sempre dissemos. Nós dissemos? Repetiu Antonina gelada. Do outro lado da linha, um silêncio pesado se instalou. Mamãezinha. Elisaveta mudou de tom de repente, adoçando a voz como mel podre. Você sabe como é importante a minha imagem de diretora para a escola. Isso tudo é um mal-entendido. Vamos nos encontrar, conversar. Eu explico tudo. Não há mal-entendidos, Lisa cortou Antonina. As condições estão no papel. Você tem 48 horas. Antes que ela terminasse a frase, outro telefone começou a vibrar. Desta vez era Pavel. Mãe. Sua voz era fria, profissional, como em uma negociação de negócios. Isso é completamente irracional da sua parte. Você está colocando em risco a reputação de toda a família. Vamos discutir os termos como pessoas civilizadas. Diga-me, quem está te ajudando? Esse motorista. Posso oferecer a ele uma boa compensação pelo silêncio. Você está propondo suborno, Pasha? Perguntou Antonina serena. Isso, se não me engano, é crime. Mãe, pela primeira vez, a irritação rasgou seu tom controlado. Você não entende no que está se metendo. São coisas sérias, não brincadeira. Pode prejudicar não só a mim, mas a si mesma. Isso soou como uma ameaça, observou Antonina seca. Um aviso a corrigiu ele com frieza. Pense nas consequências. A terceira ligação veio 1 hora depois. Gleb chorava tão alto no telefone que Antonina teve que afastar o aparelho do ouvido. Mãe, o que você está fazendo? Soluçava ele. Esses caras vão me destruir. Eu sou seu bebê, lembra? Lembra quando você levou plastilina para mim na escola na 3ª série, porque eu tinha esquecido em casa? Você sempre me protegia. E quem me protegeu, Glebuska? Perguntou Antonina baixa. Quando vocês 3 decidiram me mandar para aquele sanatório e vender o apartamento? Foi eles. Gritou Gleb imediato. A Lisa e o Pasha. Eu não queria. Eles me obrigaram, disseram que não me dariam dinheiro para as dívidas se eu não colaborasse. Mamãe, você tem que me ajudar. Você sabe como eu sou artístico, como é difícil para mim lidar com dinheiro. E esses credores, eles não brincam em serviço, entende? Entendo, suspirou Antonina. Por isso a carta especifica exatamente o valor das suas dívidas. 800 mil. Nem mais, nem menos. Mas eu não tenho esse dinheiro. Uivou Gleb. Seus irmãos têm, respondeu ela, seca. Peça a eles. Afinal, decidiram meu destino juntos, não foi? Depois das ligações, Antonina sentia-se emocionalmente esvaziada. Permaneceu junto à janela, olhando para o lago quando Leonid aproximou-se com uma xícara de chá. Difícil? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Difícil, admitiu ela. Ainda são meus filhos.
Passaram 40 anos criando-os, lendo histórias, enxugando lágrimas, ajudando com as lições. Pegou uma foto de família que trouxera consigo, os 5 sorridentes na Dasha, nos tempos em que o marido ainda estava vivo. E agora tenho que ameaçá-los com exposição, exigir dinheiro. Como chegamos a este ponto? Não é extorsão, corrigiu Leonide suave. É uma demanda por justiça. E não são ameaças, são opções. Nenhum deles sofrerá mais do que merece. Ninguém irá para a prisão se cumprir as condições. Não estamos pedindo nada para nós mesmos, só a devolução do que foi roubado e o pagamento das dívidas. Antonina desviou o olhar para outra foto, os netos Ana e Artyom, no último evento familiar em que esteve presente. E eles? Perguntou, angustiada. Como tudo isso afetará as crianças? Leonide não respondeu com palavras. Em vez disso, pegou um tablet e tocou uma gravação. A mamãe perdeu a cabeça de vez, era a voz de Elisaveta falando com o marido. Ontem ligou perguntando por que a Ania e o Tioma não vão visitá-la. Como se eles tivessem algo melhor a fazer do que ficar com uma velha caduca. A própria Ania me disse outro dia: mãe, a vovó está ficando estranha, vive repetindo as mesmas coisas. Não fizemos certo com aquele lugar. Como é que chama? Ah, sim, o Pinheiro. É lá que ela deveria estar. A gravação terminou. Antonina pressionou os lábios em uma linha fina. Eu nunca repeti as mesmas coisas, murmurou. E a Ania me disse, há pouco tempo, que sentia saudade das nossas conversas sobre livros. A mentira não destrói apenas os laços, comentou Leonide. Ela corrompe até as memórias. Sua filha mentiu sobre você por tanto tempo que acabou acreditando nas próprias invenções. Antonina abriu seu diário, folheando até anotações de 5 anos atrás. 15 de junho, Lisa cancelou mais uma vez a visita das crianças. Terceira vez neste mês. Disse que a Ania tinha aula com o professor particular. Estranho, pois a Ania ligou ontem dizendo que queria vir no sábado para discutir Janier. 24 de setembro. Pasha não parabenizou o pai pelo aniversário. Disse que estava em viagem a trabalho e esqueceu. Gleb fingiu não notar, mas viu quanto ficou magoado. 12 de novembro, Glebuska pediu dinheiro emprestado para uma estúdio musical. Dei minhas últimas economias. Ele resmungou, mas sei que se orgulha das iniciativas artísticas do filho. Página após página, ano após ano, um registro meticuloso de pequenas traições que ela perdoara, justificara, ignorara. Como um incêndio na floresta que começa com uma faísca de negligência e devora tudo até virar cinzas de indiferença. Continuamos com o plano, disse Antonina, fechando o diário com firmeza. Eles precisam entender o que fizeram. Não busco vingança, mas a justiça deve prevalecer. Leonide assentiu, satisfeito. Então passamos para o plano B. Desdobrou sobre a mesa 3 pastas. Caso seus filhos não atendam ao ultimato, temos aqui documentos para a Receita Federal, um dossiê para o Conselho da Escola de Elisaveta e abriu a 3ª pasta, material exclusivo para o jornalista Maxim Ignatio. Ele investiga casos de ageísmo e maus-tratos a idosos há anos. Antonina assinou as cartas de encaminhamento com determinação. Agora só nos resta esperar, disse ela. Agora só nos resta esperar, confirmou Leonide. Tinham 48 horas para fazer a escolha certa. Lá fora, o crepúsculo espessava as sombras. Alguma ave noturna gritou à distância. Antonina pensou que sua alma se parecia com aquele som, escura, mas já não amedrontada. Como se após um longo inverno, o gelo finalmente rachasse, e debaixo da superfície congelada, a água da primavera voltasse a fluir. A água turva, mas viva. As notícias da manhã no tablet de Leonide estampavam manchetes sobre a aprovação de uma nova lei de proteção aos direitos dos idosos. Decisão histórica, proclamavam os títulos. Passo significativo contra o idadismo. Fim de uma era de discriminação. Antonina lia cada linha com atenção, notando como muitas das cláusulas chegavam tarde demais para tantos idosos que já haviam enfrentado a injustiça nas mãos dos próprios filhos. Simbólico, não? Comentou Leonide servindo o café da manhã. Justamente hoje expira o prazo do ultimato para os seus. Ela sentiu, olhando para o relógio. Exatos 48 horas haviam se passado desde a entrega das cartas. Nenhum dos 3 cumprirá as condições. Não houve ligações pedindo desculpas, nem transferências bancárias, nem sinal algum de arrependimento. Apenas uma atividade febril, capturada pelo sistema de vigilância que monitoravam. Eles decidiram ir ao banco, constatou Leonide analisando os dados. Elisaveta tivera 3 reuniões fechadas ontem com membros do conselho administrativo da escola. Pelo jeito, tentava garantir o apoio de pais influentes. Ele passou para as próximas gravações.
Pavel se encontrara com um tal Grisha Sokolov, figura conhecida em certos círculos por resolver problemas com métodos pouco ortodoxos. E pelo rosto de Pavel a conversa não fora nada amigável. E Gleb? Perguntou Antonina, já pressentindo a resposta. Gleb simplesmente desaparecera. Não dormira em casa, o celular estava desligado, tentava se esconder dos credores, mas era inútil. Eles já o cercavam por todos os lados. Ela suspirou fundo. Alguma coisa dentro dela ainda esperava por um gesto de arrependimento, uma chance de reconciliação. Mas os fatos falavam o contrário. Eles haviam escolhido escalar o conflito. Chegou a hora do plano B, disse Antonina, endireitando as costas. Colocamos ele em ação. Leonid assentiu e abriu o notebook. Alguns cliques rápidos e os e-mails com documentos anexados foram disparados. Provas de sonegação fiscal de Pavel para a Receita, denúncias de desvio de verbas de Elisaveta para o conselho da escola, informações detalhadas sobre os bens e renda de Gleb para seus credores. O último e-mail, o mais extenso, foi enviado ao jornalista Mashin Ignatiev. A história completa com provas, cópias dos diários de Antonina, laudos médicos atestando sua plena capacidade mental e os documentos que comprovavam os planos dos filhos. Agora só nos resta esperar, disse Leonid, fechando o notebook. A reação não demoraria. E ele estava certo. Em menos de 3 horas, notificações começaram a pipocar na tela do tablet. Leonid mostrou a Antonina um vídeo das câmeras da escola particular. Na tela, Elisaveta estava de pé em seu gabinete, frente a frente com um homem idoso e imponente, presidente do conselho administrativo. Exijo uma explicação, Elisaveta Glebovna, disse ele com voz seca e formal. Esses documentos contêm acusações muito graves. Os fundos da instituição não são sua caixa pessoal. Isso é um mal-entendido monstruoso. Elisaveta levantou as mãos, dramática. Um erro nos relatórios, nada mais. Eu explico tudo. Explicará ao auditor. Enquanto isso, sou obrigado a afastá-la do cargo até o fim da investigação. Ele estendeu a mão. E por favor, entregue as chaves do cofre. A gravação seguinte mostrava o escritório de Pavel. Homens sérios internos entraram com pastas de documentos. Um deles colocou sobre a mesa uma identificação da fiscalização tributária. Pavel Glebovich Vergitsky. Estamos aqui para uma auditoria extraordinária em sua empresa. Ele deslizou um documento pela mesa. Precisamos da documentação dos últimos 3 anos. O rosto de Pavel empalideceu. Tentou protestar, mas naquele momento, 2 de seus sócios adentraram a sala. Pavel, precisamos conversar sério, começou o mais velho. À luz dos últimos acontecimentos e das informações que recebemos, somos obrigados a rever nossa parceria. A cena mais dramática, porém, foi a de Gleb. As câmeras de segurança registraram o momento em que 2 homens de aparência robusta o interceptaram na escadaria de um prédio. A conversa foi curta e tensa. Terminou com Gleb, tremendo, tirando o relógio caro do pulso e entregando as chaves do carro. Não é tudo, disse Leonid, mostrando a tela do celular. Mashin Ignatiev já publicara o primeiro artigo, Traição na Velhice, como 3 filhos tentaram se livrar da mãe. Em 2 horas, mais de 100.000 visualizações e compartilhamentos. Antonina percorreu o texto com os olhos. O jornalista expusera a história com delicadeza, mas sem concessões, embasando cada palavra com documentos e fatos. Destacava-se o contraste entre o escritório luxuoso de Pavel, em um arranha-céu de vidro, e o modesto asilo Sosnovy Bor. Cortinas desbotadas, cheiro de remédios, para onde os filhos planejavam enviá-la. O artigo já gerou repercussão, comentou Leonid. Mais de 3.000 comentários, a maioria indignada. As pessoas estão compartilhando histórias semelhantes sobre pais, avós. Não passou um dia, e as consequências para os filhos de Antonina se tornaram catastróficas. Elisaveta não foi apenas afastada. Um vídeo vazou na internet, ela gritando com a faxineira no gabinete. Esse pano. Você não limpa direito. O chão todo manchado, igual a minha vida agora. O clipe virou meme, símbolo de arrogância com funcionários. À noite ligou Konstantin, marido de Elisaveta, para anunciar que estava pedindo divórcio. Contra Pavel, iniciou-se uma auditoria fiscal em larga escala. Os sócios o expulsaram da sociedade, sem direito à participação nos lucros. Nos bastidores do meio jurídico, corria a piada. Ouviu falar do Vergitsky? Agora ele é especialista em direito de família, o próprio. Gleb foi encontrado pelos credores. Após uma conversa desagradável, viu-se obrigado a vender o carro e o relógio para quitar parte das dívidas. Não foi suficiente. No final daquele dia foi levado ao hospital com contusões múltiplas e uma concussão. O telefone indicado nas cartas não parava de tocar.
Agora eram os filhos quem ligavam, suplicando. Mãe, você tem que parar com isso, gritava Elisaveta. Você não entende? Destruiu minha família, minha reputação. Constantin está me deixando. Eles me humilham nas redes sociais. Tudo pelo que trabalhei 20 anos foi por água abaixo. Você sabe o que quase destruiu a minha vida? Perguntou Antonina calma. Foi você que tentou me declarar incapaz e trancar num asilo que parece uma prisão. E não foi só você. Foi o Pavel. Ele é advogado, arquitetou esse plano. Você só assinou embaixo. Pela primeira vez, deixou a amargura transparecer na voz. Do outro lado da linha, um silêncio pesado, seguido de soluços abafados. Pavel ligou com sua habitual frieza, mas até sua voz tremia levemente. Mãe, você começou um jogo perigoso, começou. Sabe que posso entrar com uma contração por difamação, invasão de privacidade, vigilância ilegal? Entre Pavel, respondeu Antonina serena. Só não se esqueça, todas as provas já estão com os jornalistas e na Receita. Acho que um júri não ficaria do seu lado. Relações, continuou Antonina com voz firme, mas sem a aspereza de antes. Se quiser reconstruir a confiança, terá que provar com ações, não com palavras. E isso levará tempo. Muito tempo. Gleb baixou a cabeça, como se absorvesse o peso daquelas condições. Seus dedos, antes inquietos, agora se entrelaçavam com força, como se buscassem âncora. Entendo, murmurou. Só peço uma chance. Não para ser seu filho de novo hoje, mas para tentar merecer esse título algum dia. Um silêncio se instalou entre eles, carregado de memórias dolorosas e de uma frágil esperança. Antonina observou as mãos do filho, as mesmas que criança se agarravam à sua saia com medo do escuro, as mesmas que agora tremiam ao segurar uma xícara de chá intocado. O passado e o presente se sobrepunham como camadas de tinta em uma pintura desgastada. Vamos começar com algo simples, disse ela finalmente. Você pode vir aqui uma vez por semana se quiser. Conversaremos, mas sem pressionar. E sem falar do passado, a menos que você sinta necessidade. Gleb assentiu, os olhos brilhando com algo que poderia ser alívio ou lágrimas contidas. Obrigado. Sussurrou. Eu não sei como agradecer. Não me agradeça, cortou Antonina, com um gesto que era quase um carinho, mas ainda hesitante. Agradeça a si mesmo daqui a um ano, se ainda estiver firme nesse caminho. Ela se levantou e foi até a janela, onde a luz da tarde pintava reflexos dourados nos móveis. Do lado de fora a cidade respirava primavera, crianças em bicicletas, idosos sentados em bancos, o murmúrio distante de uma música vinda da praça. Tudo parecia leve, quase ingênuo, em contraste com a complexidade daqueles minutos. Sua mãe tem razão, interveio Leonid, entrando com uma bandeja de chá e biscoitos caseiros. Reconstruir é como restaurar um quadro antigo, requer paciência, precisão e, acima de tudo, honestidade com as camadas que já estão danificadas. Gleb olhou para o amigo da mãe, aquele homem que, em silêncios e pequenos gestos, havia se tornado um porto mais seguro do que sua própria família. Leonid retribuiu o olhar com uma seriedade que não deixava espaço para ilusões. E você? Perguntou Gleb, quase tímido. Também me odeia? Leonid pousou a bandeja na mesa e cruzou os braços. Odeio é uma palavra forte, respondeu, após uma pausa calculada. Mas desconfio? Sim. E essa desconfiança só vai desaparecer quando suas ações provarem que você não é mais o homem que traiu a própria mãe por conveniência. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Gleb engoliu em seco, como se as palavras de Leonid tivessem peso físico. Justo, admitiu finalmente. Antonina observava a cena com uma mistura de dor e curiosidade. Era estranho ver aquele filho, antes tão arrogante, tão certo de seu charme, agora reduzido a uma vulnerabilidade quase infantil. Mas havia algo de genuíno naquela quebra, algo que talvez pudesse ser o primeiro tijolo de uma nova fundação. Você deveria ir, disse ela, suavemente. Hoje já foi suficiente. Gleb se levantou hesitante, como se temesse que aquele momento frágil se quebrasse com um movimento brusco. Posso abraçar você? Perguntou, a voz falhando. Antonina sentiu o coração se contrair. O instinto materno gritava para aceitar, para envolver aquele filho perdido em seus braços e sussurrar que tudo ficaria bem. Mas a mulher que havia aprendido a se respeitar nos últimos meses sabia que alguns gestos, quando prematuros, podiam ser mais prejudiciais do que a própria distância. Ainda não respondeu com uma firmeza que a surpreendeu. Mas um dia, quem sabe? Gleb assentiu, os lábios tremendo. Sem dizer mais nada, dirigiu-se à porta, onde parou por um instante, como se quisesse gravá-la na memória. A mãe junto à janela, banhada pela luz do entardecer, e Leonid, imóvel como um guardião silencioso.
Até semana que vem, disse finalmente antes de fechar a porta com cuidado. Quando seus passos se perderam na escada, Antonina permitiu que as lágrimas, até então contidas, escorressem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um cansaço profundo, o cansaço de quem havia lutado uma batalha após outra e pela primeira vez em muito tempo, via um vislumbre de paz no horizonte. Você foi dura, comentou Leonide, aproximando-se com uma xícara de chá. Foi justa, corrigiu Antonina, enxugando o rosto com as costas da mão. E você sabe que justiça, às vezes, é a forma mais difícil de amor. Ele não respondeu. Em vez disso, estendeu-lhe a xícara, e os dois ficaram lado a lado, observando a rua lá embaixo, onde a vida seguia seu curso indiferente às tempestades alheias. Algumas folhas, levadas pelo vento, colavam-se na vidraça, como mensageiras de uma primavera que finalmente também chegava para eles. E os dois seguiram conversando sobre relacionamentos. E sobre a terapia que ele continuaria. Era uma condição indispensável. Concordo, assentiu Gleb com um aceno firme. Concordo com tudo. Como dizia Coco Chanel, o perdão é a melhor vingança, observou Antonina com um sorriso suave. Ela também dizia que aos 20 anos temos o rosto que a natureza nos deu, mas aos 50, o que merecemos. Gleb respondeu de repente com uma ironia inesperada, passando a mão pelo próprio rosto marcado. Receio que eu tenha merecido algo não muito bom. Aquele momento de autocrítica, tão pouco típico do Gleb de antes, tocou Antonina mais do que todas as suas desculpas. Talvez as provações tivessem de fato mudado algo nele. Tomavam chá em três, Antonina, Gleb e Leonide. A conversa, pouco a pouco, deslizou dos temas pesados para os planos do futuro. E você, mamãe, o que vai fazer agora? Perguntou Gleb. Vai voltar a dar aulas particulares? Não, balançou a cabeça Antonina. Tenho novas ideias. Machin Ignatiev a convidou para colaborar no livro O Direito à Dignidade, Histórias da Idade Prateada. Ela recolheria depoimentos de idosos que enfrentaram injustiças. Além disso, Antonina Sergeyevna começou um blog, completou Leonide com orgulho mal disfarçado. Já eram mais de 3.000 seguidores, a maioria pessoas mais velhas aprendendo a defender seus direitos. E combinei com a biblioteca do bairro para criar um grupo de apoio a aposentados, continuou Antonina. Farei encontros 2 vezes por semana. Ah, e vi um cartaz no prédio sobre um curso de informática para idosos. Me inscreve. Está na hora de dominar as novas tecnologias. Gleb olhava para a mãe com espanto genuíno. Você mudou? Sim, respondeu ela, simples assim. Mudei. E tinha mudado mesmo. A postura ereta, o olhar firme, o novo corte de cabelo no lugar do coque habitual. Tudo falava de uma transformação interior. Diante de Gleb não estava mais a mesma mulher que ele e os irmãos planejavam enviar para um asilo remoto. Era outra Antonina, forte, sábia, consciente do próprio valor. Nos meses seguintes, sua vida ganhou um novo sentido. O blog Voz Prateada se tornou popular, e ela passou a ser convidada para palestras e eventos. O trabalho com Machin avançava bem, já tinham dezenas de histórias de idosos que reconquistaram sua dignidade. O grupo de apoio na biblioteca cresceu para 30 participantes fixos. E foi ali que Antonina retomou as noites literárias, resgatando uma tradição de sua juventude. Com Leonide a relação se aprofundou, tornando-se cada vez mais confiante. Não era um romance, mas uma amizade sólida entre duas pessoas que depois de vidas difíceis, encontraram uma na outra compreensão e apoio. Passavam fins de semana em sua casa à beira do lago, onde Antonina ajudava a cuidar do jardim e Leonide lhe ensinava os fundamentos da fotografia, seu antigo hobby. Com os outros filhos, as coisas eram mais complicadas. Elisaveta ligou 2 meses após o julgamento, com uma humildade incomum na voz. Mamãe, o Kostya e eu gostaríamos de convidá-la para jantar, disse, formal. Se você aceitar, claro. Depois ficou claro que Constantin, apesar de ter entrado com o pedido de divórcio, decidiu dar à esposa mais uma chance, com a condição de que ela se reconciliasse com a sogra. O marido de Elisaveta revelou-se mais principista do que ela. Paulo agiu de modo tipicamente pragmático, enviou uma carta formal de desculpas e uma proposta para resolver o conflito em benefício mútuo. Sua reputação nos círculos jurídicos fora tão abalada que a reconciliação com a mãe se tornou, para ele, uma questão de sobrevivência profissional. Antonina não rejeitou nenhum dos filhos por completo, mas estabeleceu uma distância saudável. Estava aberta ao diálogo, mas sem autossacrifício e apenas com base no respeito mútuo. Essa postura, inicialmente estranha para Elisaveta e Paulo, acabou se tornando a nova regra de suas relações. 1 ano depois, em março de 2024, Antonina comemorou seus 76 anos.
Desta vez, não em um apartamento vazio, à espera de um telefonema que não vinha, mas rodeada pelos novos amigos do grupo de apoio por Emma, Leonid e Gleb, que aos poucos, reconstruía sua vida. Elisaveta mandou um cartão e um presente, um delicado jogo de chá, que Antonina usou na mesma hora para servir os convidados. Paulo limitou-se a um cumprimento formal pela secretária e um buquê de rosas brancas, sem bilhete. Mas até isso era um progresso em relação ao passado. À noite, quando os últimos convidados se foram, Antonina e Leonid ficaram na varanda de sua casa à beira do lago. O sol se punha no horizonte, tingindo a água de dourado. Antonina escrevia em seu novo diário, de couro, com as iniciais gravadas, um presente de Leonid. Aos 76 anos, finalmente aprendi o essencial: amar a mim mesma tanto quanto sempre amei os outros. E isso não é egoísmo, é justiça. Leonid trouxe chá em xícaras fumegantes e sentou-se ao seu lado. Sabe, Antonina Sergeyevna, a velhice, como tudo na vida, é passageira, comentou sério. Ela riu. Você me lembra meus alunos do 8º ano, quando tentavam filosofar para escapar da prova. Ficaram olhando o pôr do sol, desfrutando do silêncio e da paz. Naquele momento, Antonina sentiu uma harmonia surpreendente consigo mesma, com o mundo, até com o passado, que apesar de todas as dores, a levará àquela nova liberdade interior. Sêneca dizia, a vida é longa, se for plena, murmurou, observando o sol se derreter no lago. Então você tem uma eternidade pela frente, respondeu Leonid com ternura. Antonina sorriu, inspirando o ar fresco da primavera. Sua vida tivera muita dor e decepção, mas agora, no ocaso dos anos, ela enfim encontrara o que sempre buscará. Não apenas o amor dos outros, mas o respeito por si mesma. E isso era o presente mais valioso que o destino poderia lhe dar.